aula, o compulsivo obsessivo, então a compulsão, né? Então ficou muito claro, é um pouco é angustiante, né? Dá uma aflição que isso nunca acaba, mas essa é a intenção mesmo, né? Porque o comportamento compulsivo é dessa forma. Então nós vamos entender o que vem, qual a trajetória, né, da história, das teorias sobre doença mental. Então esse módulo nós vamos começar a falar de todas as, ou pelo menos as principais doenças mentais, a que nós mais encontramos no nosso trabalho diário e o que está atrás disso, que é o que importa para nós, porque não importa passar aqui o CID-10, nós temos o CID-10 no nosso curso lá para acessar, inclusive com um setupzinho, um software que é só você colocar o nome da doença, vem a descrição, vem tudo, está disponibilizado para vocês. Então, para além do CID-10, pela classificação, pela Bíblia psiquiátrica, nós, profissionais de psicoterapia, precisamos entender qual é esse mecanismo que está por trás, qual é a causa, porque você catalogar a doença por um CID-10 ou DSM e tudo mais, significa que nós estamos falando o quê? De sintomas e de comportamento, né? Um perfil, porém ali não está sinalizado a causa, né? E a causa é o pessoal da nossa área ou psiquiatras que trabalham também com análise e outros profissionais que têm, né, no seu corpo teórico de estudo, pelo menos, o entendimento de todas as causas, né? Então nós vamos falar um pouquinho da história, das teorias sobre a doença mental. E vale lembrar de início, por incrível que possa parecer, muitos de vocês devem ter acesso a essa informação, mas vou estar falando como reforçando isso para vocês, que quando nós, nos primeiros escritos, né, isso está na apostila de vocês, Grécia, Roma, Índia e até no Egito, né, toda essa observação de um descontrole, um surto ou qualquer outra doença, inclusive, né, da esfera da ansiedade, da depressão, todas elas eram consideradas uma possessão demoníaca, ainda para ficar bacana, né? Então todos era a causa, né? Aí não viam os sintomas, a causa era única. Essa pessoa está possuída. E por muito tempo acabou sendo assim. E mesmo pessoas com ataques convulsivos, né? Também acabavam tendo esse diagnóstico e, evidentemente, eram isoladas, né? Nos seus quartos, castelos, sótãos e locais aonde eram, e até hoje isso em alguns lugares do mundo e até aqui no Brasil, muito menos, nós encontramos aí verdadeiros depósitos humanos, né? Essa é a minha classificação, lógico que guardando as devidas proporções, porque nós entendemos que em alguns casos mais rigorosos nós necessitamos aí de internação. Michele, seja bem-vinda. Então vamos dar continuidade, né? Então esse nosso papo, ele é um papo longo, né? Vindo desde, né, toda essa possessão demoníaca para qualquer comportamento que fosse que não fosse enquadrado numa normalidade, algo que também é praticado até hoje, né? Porque na psiquiatria tem duas formas de diagnóstico. Uma delas eles fazem um panorama do que é normalidade e todo mundo que estiver fora dessa normalidade, né, vai poder ser, no mínimo, eles entram como o primeiro diagnóstico. Então vamos tentar aí ver o que nós achamos dessa pessoa. E a segunda já é o relato do paciente dizendo: olha, a minha vida social, minha vida econômica, afetiva, amorosa está comprometida. Então, isso também é uma avaliação nossa. Então, quando o analisando ele vem com queixas, nós vamos estar também analisando não só a fala dele, como outras técnicas associadas, como a linguagem corporal, a facial, né? E todas as nossas práticas em relação à observação e interpretação, que é o mais difícil,
né? Observar não é muito complicado, porque passa muito por técnicas, mas a interpretação da fala, do analisando, é que nós temos um momento muito único do analista ou do psicoterapeuta com o seu analisando. Pois bem, então um modelo que se pratica até um pouco tempo atrás, porque eu vou acrescentar mais aí uma suposta evolução, ou o que seria uma evolução, que é a seguinte. Então, o primeiro modelo, para nenhum fator pode-se dizer que é a única causa da doença mental, mas sim desordens que resultam de um complexo de conjunto de forças que agem sobre cada pessoa como indivíduo. Então, vamos fazer um paralelo aí. O CID-10 e qualquer outra norma, manual, né, ou bíblia psiquiátrica praticada no mundo, eles vão até a página 1, catalogando sintomas e comportamento. A página 2 em diante é a pessoa, é o indivíduo. E isso está sendo perdido, né, na nossa, principalmente na sociedade ocidental. Né? A nossa forma de educação é dar menos importância a toda a parte de representação, do simbólico, do existencial de cada um de nós, quando dependemos disso para lançar mão de técnicas. Quais são as técnicas que eu vou estar aí aplicando na pessoa? Eu só posso aplicar se eu tiver esse olhar único, desse indivíduo único. Então, nós vamos ter que considerar, né, o modelo hoje praticado, não pela maioria, né, mas nós temos aí a colaboração biosocial psico, ou biopsicossocial. Então, eu vou precisar, eu, profissional, estar entendendo que, por mais que eu não tenha conhecimento das questões bioquímicas ou relacionadas às questões metabólicas, né, porque não é da minha área médica e tudo mais, eu posso, ou, né, terapeutas também que fazem cursos para entender o que é essa parte do bio, né, o que está ligado às questões bioquímicas relacionadas às doenças mentais. Eu vou estar considerando que a nossa área maior, que é onde nós vamos ter que aprofundar o conhecimento para o entendimento, que é a área psíquica, o aparelho psíquico, qual a colaboração dele dentro desse contexto, o que a cognição ou a falha dela é capaz ou não de estar fazendo um comportamento ou o pensamento obsessivo ou o comportamento disfuncional, certo? E a parte social, todo o aparato de agentes externos de educação, desde o núcleo familiar até o profissional, passando pela escola, amigos, hobby, todo o acesso que o nosso analisando tem nas questões sociais. Perfeito? Então, considerando, lógico que nós temos aí novos rumos ligados, nós somos inclusive esse novo rumo, né? Então, vamos só reforçar o que eu acabei de falar. Contribuições biológicas, pensamentos e percepções, as pressões sociais, estressores ambientais, a presença ou ausência de carinho e consistência do amor, valores fundamentais, autoestima, são apenas algumas das coisas que contribuem para tornar-se a singularidade psicológica de cada ser humano. Além dos acima, os investigadores estão apontando ativamente o papel da espiritualidade na saúde mental e recuperação. Então, nós podemos considerar que esse item espiritualidade, nós vamos encontrar muito isso na nossa formação, nas técnicas da transpessoal. Então, nós, desse curso, por ter a visão holística, nós vamos agregar um olhar também para espiritualidade, o que não significa religiosidade e nem religião. É a parte sutil, a parte de espiritualidade, a conexão do analisando com todo o universo, né? E como isso se dá. É uma forma bacana, é funcional, é disfuncional, é nesse setor que essa pessoa está tendo mais comprometimento, né? E nós vamos encontrar isso muito,
principalmente pessoas que são muito, no caso, confundem espiritualidade com religião, né? E seguem religiões aonde o tripé é o pecado, né? A culpa, né? O medo. Então, com certeza, tudo isso vai modular, né, a vida da pessoa. É impossível, né, não ser assim. Então, nós temos alguns rumos novos sendo praticados nessa área, inclusive na área da própria psiquiatria, não só da nossa área, da neurociência também, aonde, por exemplo, nós temos hoje em São Paulo, no Hospital das Clínicas de São Paulo, um estudo e já aplicação de teste, né, da estimulação magnética transcraniana para casos de depressão, né, que antigamente, e não é a mesma coisa, mas antigamente é como seria a terapia do choque, né, no cérebro, e agora é feito por ímã, e são frequências super que estimulam, né, a ligação entre um neurônio e o outro. Então, casos de pacientes que não se adaptam ou já passaram por todo o cardápio, né, de antidepressivos e tudo mais, e não tiveram nenhum resultado, eles estão adotando a prática dessa aplicação, dessa estimulação magnética, que não é o choque e é magnético. A acupuntura, ela já está sendo utilizada para depressão, ansiedade, para síndrome do pânico, para toque, para estresse, né? Então, eles estão também aplicando em São Paulo, em vários hospitais, tanto do governo como particular, né, a prática da acupuntura. Eles estão estudando sobre meditação, né, aplicando meditação, isso tudo como complementar, né, e estão aplicando também yoga. Então, nós temos hospitais que aplicam reiki nessa área, na psiquiatria. Então, me parece que nós estamos aí tendo aí lentamente um olhar bem interessante em relação a aumentar essa visão, o que seria, porque é mais ou menos o que nós precisamos pensar, né? O que seria, porque desde sempre, né, a própria doença, ela física ou mental, sempre foi catalogado, e os profissionais trabalham, incluindo toda a teoria de Freud, muito focado na doença. A proposta é que nós tenhamos um olhar, uma pergunta fundamental para nós. O que, na verdade, faz um ser humano ser saudável? Essa mudança, né, de percepção, de paradigma, de pergunta, de questionamento, faz uma diferença muito grande. Então, por que nós não paramos para pensar o que, na verdade, de fato, é um ser humano saudável? Esse ser humano saudável, o que ele necessita para permanecer saudável? E não trabalhar somente no lado da doença, nos sintomas, né? Da falta. Então, nós temos que perceber esse universo, sim, né? Mas podemos focar em algum momento nessa pergunta, o que na verdade um ser humano precisa para ser saudável, ou, afinal de contas, o que é ser saudável? O que implica alguém ser saudável? Então, eu falei mais ou menos já o que está nesse slide, como vai ficar gravado, eu permaneci um pouco nesse slide, que seria o que eu falei de vocês, né? Sobre o Egito, sobre a Índia, e que era vista tudo isso como possessão. Alguma pergunta? Bom, aí eu vou falar, né, porque tudo isso começou, partiu de um certo momento, Hipócrates, ele teve uma grande participação nisso, aonde mais do que ele perceber que existia um desequilíbrio de humores, né, que nós possuíamos, como até hoje, evidentemente, fluidos corporais. Lógico que Hipócrates não teve, né, a dimensão pela época e pelo conhecimento da época, que ele não teve conhecimento de neurotransmissores, deficiência bioquímica, mas ele reparou sim. Então, Hipócrates não descreveu os distúrbios do sistema nervoso, como fazemos hoje, né, em termos de desequilíbrio químico ou um baixo nível de neurotransmissores. Então, neurotransmissores são mensageiros químicos enviados entre as células, né? E isso tudo, particularmente, estamos falando do cérebro.
Em vez disso, ele usou a noção de um desequilíbrio de humores, né? De 4 a 5, eu não me lembro se 4 ou 5, né? Que no módulo de comportamento ou de neurociência que nós estudamos mais um pouco desse postulado do que Hipócrates realmente quis dizer sobre tudo isso, né? E que acreditava ser influenciadas pelo ambiente, o clima, espera só um pouquinho, alimentos e assim por diante, gerando vários desequilíbrios no estado de uma pessoa de saúde. Mas, mais do que isso, o que ele fez? Ele nivelou. Esse eu acho uma colaboração imensa da parte dele na nossa área, porque ele, veja bem, vinha de possessão demoníaca, quer dizer, uma diferença muito clássica entre o que era uma doença física e o que era a possessão, né? Ele veio dizendo que esses fluidos corporais, né, ele de alguma forma nivelou tanto as questões orgânicas, né, como as mentais, porque influenciava no comportamento, nos humores. Então, isso de alguma forma foi uma contribuição muito bacana dele para nós até hoje, né, porque inclusive ele é, né, na medicina, o juramento é feito por Hipócrates e tudo mais, né? Bom, no século XIX, né, aí começou a ficar mais configurado a doença mental, muito próximo do que nós temos hoje como, pelo menos, o corpo teórico, porque envolve Freud, né? Então, perto do final do século XIX, vários neurologistas europeus começaram a investigar as causas da doença mental. O principal deles, e é destinado a mudar para sempre a compreensão da doença mental, foi Sigmund Freud. Suas explorações foram revolucionárias. Freud introduziu os conceitos do inconsciente e do ego para o pensamento moderno e reintroduziu a antiga arte de interpretação dos sonhos, mas do ponto de vista psicológico. Então, Freud, não precisa dizer a contribuição que foi dada a ele, né? Inclusive, ele é praticado, a sua teoria até os dias de hoje, né? Os freudianos radicais, inclusive. Então, ele colaborou muito. Nessa época, a própria os neurologistas tinham uma divisão. Freud, ele tentou, né, e conseguiu sobre a metapsicologia, né, toda a parte ele começou a postular todo sobre o aparelho psíquico ao longo dos anos, modificou muito durante esse período e não poderia ser diferente. Muitos questionam isso em Freud, né, mas evidentemente falando de comportamento humano em cada situação nova do seu analisando, com a observação dele, ele foi mudando a sua teoria, foi, na verdade, agregando, né, informações à sua teoria. E outra parte do mesmo século, neurologistas ficaram querendo somente estudar quais eram as lesões no cérebro que proporcionavam a mudança de comportamento e de hábito e tudo mais. Então ficou mais ou menos uma divisão aí. Mas uma pergunta é muito importante e feita por todos nós e de todos os tempos, e que tem, infelizmente, de alguma forma, emburrecido, né, a medicina biológica, principalmente a psiquiatria, que é a irmã pobre da medicina, né, poderíamos dizer assim. O que seria natureza e criação? Essa é a pergunta que vocês vão ficar norteando vocês o tempo inteiro, né? Afinal, porque se eu falo que eu tenho aí o comprometimento bio, psicossocial e espiritual, toda vez que eu for ler, e nós vamos ver isso hoje, uma teoria ligada à genética, ligada à psicodinâmica, ou ligada à espiritualidade e tudo mais, eu vou achar, então tá, olha, a doença mental é porque tem uma desordem bioquímica dos neurotransmissores, uma quantidade de volume na fenda sináptica, ponto. Né? Nós vamos ter tendências, né, a ficar confusos nesse setor. Como nós não temos uma definição exata, porque seria impossível, né, na nossa complexidade, tanto orgânica, metabólica, psicológica, espiritual, universal, ninguém pode padronizar. Por mais que todos tentem, da área médica, padronizar o ser humano, é impossível. Isso é impossível.
né? Não tem como ser diferente. Então, nós temos a interação entre as dimensões biológicas e as psicológicas relacionadas a uma pessoa e o seu ambiente determina a probabilidade de expressar uma doença mental ou talvez qualquer outra doença. Então, o que seria isso? Natureza e criação. Quando eu falo em natureza, eu posso determinar que uma doença mental ela só realmente permanece e existe para uma pessoa porque ela tem questões de genes, ela tem o hereditário, ela tem no seu DNA. Então, pouco importa, né? Ela vai nascer esquizofrênica, ela vai nascer com depressão profunda, ela vai nascer com síndrome do pânico, ela vai nascer com transtorno obsessivo compulsivo, ela vai nascer borderline. E não é dessa forma. Então, fazendo um paralelo, por exemplo, se eu tenho na minha família, né, pai e mãe hipertensos, por exemplo, eu tenho uma grande probabilidade de desenvolver a hipertensão. Porém, se essa pessoa viver num ambiente onde ela tem uma excelente alimentação, um lar harmonioso, se ela tem todas as questões emocionais de agentes externos não proporcionando o estresse, existe aí a possibilidade de não ser ligado o botãozinho on no cérebro da pessoa. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Então, a união de uma predisposição a um ambiente estressor, isso com certeza vira uma doença mental. Então, uma coisa é dizer que tem uma predisposição genética, que eu preciso de outros fatores para aquilo se processar. Outra coisa é dizer que as doenças mentais são condenações, que eu nasci assim e morro assim, né? Então, não é dessa forma que nós deveríamos, todos nós, né, da área da saúde, deveríamos pensar. Perfeito? Alguma pergunta? Até aí todo mundo entendendo super bem? Algum questionamento, alguma coisa? Todos calados. Eu tô séria hoje, é isso? Eu tenho que fazer aqui dança babalu grego? Tô séria? Tô concentrada? O que é? Ah, bom, Everton, vamos ficando nada de ficar lixando unha, tomando café. Ah, bom. Então vamos lá. Bom, então essas questões vocês devem também procurar, né, de alguma forma, perceber isso em vocês. Mas não fique preocupada, Sandra, porque eu sinto que nos cursos de formação, para quem está começando, meio quem está no meio também, fica meio indeciso, né? Ai, será que eu pergunto? Será que eu vou perguntar? É besteira? Tudo aqui, vocês vão ter noção como é válido. Por quê? Em última análise, através da pergunta de vocês, eu começo a traçar um perfil de cada um de vocês. Então, vai desenhando mais ou menos o que cada aluno aqui, quais são as suas questões, né? Então, é importante vocês estarem participando de alguma forma, caso mesmo alguma pergunta que foge um pouco do tema, fiquem, aqui é muito aberto, tá? Vocês podem perguntar realmente à vontade. Então, essa pergunta, natureza e criação, não tem muito mais o que falar e é assim mesmo que vocês têm que pensar. Bom, é tudo isso e mais alguma coisa. É natureza, é criação, é espiritualidade, é comportamento, é hábito, é fatores nutricionais, é tudo isso, né? Por isso que é complicado. Mas nós não podemos também ter a ilusão de que nós vamos encontrar pessoas, inclusive o próprio analisando, tendo essa visão a respeito de si, da sua condição humana. Então, para além de todo o trabalho no set analítico, nós vamos precisar também estar aí trabalhando o que nós chamamos de psicoeducação. Eu preciso educar o meu analisando para ele entender o que ele tem, quais são as possibilidades, até onde ele pode ir, em qual momento é prematuro ele ir.
Eu dou um exemplo a vocês, muitas pessoas que têm síndrome de agorafobia, que não conseguem chegar no portão da casa e acabam tentando de qualquer forma. Mas quer saber, eu vou mesmo. Caso a pessoa tenha qualquer sintoma, uma crise e tudo mais, se ela não tem ferramentas para lidar com aquela situação, né? Se ela não tem aí instrumentos para poder lidar com aquele estressor naquele momento, o que acontece? Vai reforçar mais o conceito que a pessoa tem da incapacidade de ir. Então, nós precisamos preparar e caminhar de uma forma gradativa, analisando cada potencial de cada um, o quê? Analisando a personalidade, analisando se a pessoa ela sustenta perceber a frustração como objetivo e não como reforço da minha incapacidade, reforço da crença nuclear. Então, vamos falar um pouquinho das teorias. Quando eu falo em teorias biológicas, eu estou falando do quê? Genética, química, estresse, condições médicas, neuropatologias. Então, por que é importante vocês terem esse conhecimento? Porque aí linkando na psicoeducação, né? Quando nós chegarmos a perceber e fazer recomendações, né, ao nosso cliente, ao nosso analisando, nós temos que incluir nele o movimento, a intenção de procurar, por exemplo, fazer um check-up. Porque se o psiquiatra não pediu, o clínico médico não pediu, você, pela essa formação que você está tendo nesse curso, você vai incentivar ele fazer um check-up, ver tireoide, ver glicemia, ver tudo que está envolvido nas questões para descartar outras possibilidades. Para mim é mais difícil aliviar esse limite do outro em se haver com suas questões e seu devido tempo. Então, mas é difícil mesmo, até porque nós não somos o outro. Na verdade, Everton, quem dá para nós não damos nada. Quem dá realmente o momento é o próprio analisando. O seu papel é de interpretar e entender. Imagina algo disfuncional e que você vai ter o compromisso de pegar aquela disfunção, aquela desordem, e você é um profissional que vai organizar. Você não vai elementos novos, ninguém, como eu sempre digo aqui, nós não mudamos personalidade de ninguém. Nós não inventamos, na verdade, conteúdo para ninguém. Nós trabalhamos com o conteúdo do analisando. Ele já tem tudo isso. Ele sabe qual foi o trauma, é inconsciente, está recalcado, mas ele está nele. Tudo, nós não sabemos nada, ele sabe tudo sobre ele. Só que eles não têm acesso, eles não sabem aonde eu vou pegar. Exatamente, essa é a técnica. Então, através se você está lidando com uma pessoa mais fragilizada, mimada, ou aquela que é tipo executivo, faz, e você percebe que o emocional é totalmente fora do que ela aparenta, as máscaras, como é que a atuação é a sombra, aonde que está tudo isso? É um trabalho de interpretação mesmo, de perguntas focadas, as perguntas focadas proporcionam muito isso. E para nós, né, nessa formação nós temos outras ferramentas, como a leitura corporal, a leitura facial, nós temos análise através da íris, por exemplo. Então, mesmo que é o não verbal, nós sabemos que 78%, quase 80%, mais do que isso, inclusive, a nossa comunicação ela é não verbal. A voz, respiração, tom de pele, né? Qual é a reação através de uma pergunta focada, qual foi a forma que o corpo reagiu,
né? Na facial, quais são as indicações que ali existe algo para ser investigado? Se eu associo uma mudança de comportamento físico, ou de respiração, ou de pele, né? Fica vermelho, pálida, boca, aperta, franze, numa pergunta focada, como é a sua relação com a sua mãe, e a pessoa fala, minha mãe é tranquila, mas você percebe que ali teve no filme que tem, acho que no primeiro módulo do Jung, que é a livre associação, aonde você faz perguntas. Eu coloquei um filme para vocês nesse módulo também, que diz muito dessa técnica, né? Que você faz uma pergunta, né, aleatória, e você observa a reação corporal, a respiração e o tempo que a pessoa responde. Então, vamos supor, caneta, amor, trabalho, tudo assim. Você vai. No filme ele faz muito isso, né? Lógico, com o maquinário que ele tinha na época e tudo mais, né? Com a ajuda lá de Sabrina e tudo mais. Esse filme é super interessante, vocês devem ver. E esse outro que eu coloquei agora, que também tem uma cena que esse terapeuta ele faz uma palestra onde ele mostra essa técnica para o público, certo? Então, isso, silêncio, tudo isso nós temos que analisar. Então, às vezes, para ser bem sincera, o que o analisando fala, ele verbaliza, é o que menos importa. Por isso, mais uma vez eu digo a vocês, para nós profissionais, não importa se o relato da pessoa é verdade ou é mentira. É o conteúdo dela. Sendo dela, nós sabemos que o cérebro ele não consegue diferenciar a realidade da ilusão, da fantasia. Ela crê naquilo, aquilo está ali ainda reforçado pela sua crença. Então, é ali que nós vamos trabalhar. É pela lente do analisando e o que realmente ele quer dizer nas queixas, né? Ele vai te dizer porque meu marido, porque minha esposa, porque meu chefe, porque meu filho. Isso, nós não estamos cuidando dessa patota, né? É como ele está vendo esse núcleo todo. É nele que nós temos que focar. A não ser que nós venhamos a trabalhar com terapia de casal, ou familiar, ou constelações familiares. Perfeito? Então vamos continuar aqui para não pular muito o assunto. Então, na genética, né? Único de todo, para não dizer únicos, não, né? Nós temos hoje já um grande trabalho na área, por exemplo, de um gene específico para o bipolar. Então, foi isolado aí em alguns estudos um gene associado à bipolaridade. Ok, perfeito, né? Nós somos feitos disso, né? Cromossomos da mamãe, cromossomos do papai. Então, nada mais justo que a gente vem com o olhinho do papai, com o cabelo da mamãe, nas questões físicas, né? De aparência, estética, e com certeza vou atualizar a Margarete, e com certeza também as questões de comportamento e tudo mais. Porque somos isso, somos DNA, somos genes e tudo mais. Pois bem, só que até hoje ninguém sabe, né, aonde está o botão disso tudo. Como é que dispara? Que forma dispara nas questões biológicas, né? Nós sabemos o que é o disparador, o que dispara tudo isso, né? Mas o pessoal quer comprovar, né, por A mais B, dentro da área deles, evidentemente, o porquê isso tudo dispara. Então, ele sabe que tem um gene isolado da bipolaridade. Um dos estudos mais, ou praticamente o único que tem de todas as doenças mentais, aonde eles reforçam que as questões são bioquímicas, é a questão de genética, quando eles fizeram vários estudos, né, em gêmeos para qualquer doença, desde esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, borderline, tudo. Foi comprovado que uma pessoa, ela, se não tem familiares, né, com esquizofrenia, por exemplo, essa pessoa tem 1% de chance de... boa noite, Antônio. Deixa eu atualizar para o Antônio. Então, nós temos 1% de chance daquela pessoa, por outras questões envolvidas, né, desenvolver a esquizofrenia.
Já em Gêmeos, nós temos aí 50% de probabilidade da pessoa desenvolver esquizofrenia, caso a mãe, o pai, parentes de primeiro grau e segundo grau tenham esquizofrenia. Então, evidentemente, esse é um reforço muito grande, de 1% para 50%. Isso vai aumentando se pai e mãe, né? Pai é esquizofrênico, mãe é bipolar, ou a mãe tem síndrome do pânico, o pai é bipolar. Então, isso vai aumentando o percentual da possibilidade, da predisposição de desenvolver uma doença mental. Perfeito? Então, a genética é exatamente isso. Lógico que isso reforça, mas as pessoas confundem, leigos confundem muito o que é algo hereditário e o que é algo genético. E mais do que isso, uma predisposição. Essa é toda a diferença para nós. Tudo bem, sabemos que se pai e mãe tiver disfunções, pai e mãe tiver diabetes, né? Nós vamos ter filhos com predisposição. E em muitos casos até ligados mais ao hereditário, né? Isso, então, o que foi comprovado também em todos, que eu vou falar exatamente da nossa área daqui a pouco, é que o ambiente, ele dita o disparo ou não, beijo Fabiana, não dessa predisposição. Perfeito? Então, o ambiente, os traumas, a vivência, o histórico, que vai estar aí, de alguma forma, sendo o gatilho para alguma doença. Boa noite, Fabiana. Certo? Aí nós temos as questões químicas. Então, o que seriam as questões químicas? O que eu falei anteriormente. Então, de quase todas as doenças relacionadas à doença mental, também ficam praticamente quase 100% dos casos ligados aos mesmos hormônios, aos mesmos deficiência ou de neurotransmissores. Então, nossa, não vai sair. Ó, Sueli, engasguei. Nossa, engasguei, não vou sair. Hereditariedade, não deve ser isso, mas hereditário, pronto, acabou, desembolei a língua. A genética, nós estamos falando do estudo de genes, certo? Então, eu vou estar ali, eu tenho, se eu bem me lembro, eu tenho 26 cromossomos de mamãe, 26 de papai, certo? Isso proporciona a minhas questões genéticas. Então, na genética, eu vou ter toda o perfil de mamãe e de papai e tudo mais. Pois bem, então eu tenho essa ligação. Vou atualizar para o Arthur. Certo? O hereditário, ele é mal e porca. Quer dizer, a genética está dentro do hereditário, mas o hereditário não está dentro da genética, Sueli. Certo? Então, eu posso ter o genético, que aí entra a predisposição. O que significa predisposição? O hereditário é quase uma condenação. Então, se eu tenho a família inteira com a diabetes, por exemplo, né? Tipo 1, não o 2, o tipo 1, minha mamãe e meu papai, eles têm a diabetes. Eu tenho grandes possibilidades, o câncer pode ser considerado também hereditário, né? Porque existe uma mutação, já existe uma mutação, né? Isso, nem sempre. Por isso que a classificação da doença mental é uma predisposição, que muda tudo. Por isso que eu falei, nós estamos ligados na predisposição. Que nós, seres, é impossível, né? Nós somos feitos disso. É impossível que em qualquer desordem que eu tenha, metabólica, orgânica, mental e tudo mais, eu não tenha aí fatores genéticos, certo? É impossível, é a minha constituição, eu sou feita disso. Em algum momento, o meu sistema ele vai entrar em colapso. Exatamente. Então nós temos, como eu disse,
A genética está dentro do hereditário. Porém, o hereditário não está dentro da genética. Por quê? Porque nós temos a predisposição. Como eu disse anteriormente, se eu tenho uma predisposição a ter síndrome do pânico, eu tenho 5 irmãos, 2 tiveram e 3 não tiveram. Porque 3 desses foram estudar num semi-internato longe da família. Né? Então, a predisposição significa o quê? Que eu necessito de agentes externos. Perfeito? Essa é a diferença muito básica, é muito pequenininha a diferença. Hereditário é quando você tem a mutação, né? Então você vai nascer de qualquer forma pela mutação genética, né? Então, como você acabou de explicar, Sueli. Agora, eu tenho no universo de predisposições genéticas, ela pode desenvolver ou não, dependendo do que? Agentes externos. Se eu não tenho pais, por exemplo, hipertensos, mas eu sou uma pessoa que como sal, um pote de sal por dia, se isso estiver associado ao estresse do trabalho, a luto, a perda de empregos e tudo mais, eu mesmo não tendo na minha família, né, o hereditário vindo da hipertensão, eu posso desenvolver um fator hipertensivo aí, um quadro de hipertensão. Né? Então é mais ou menos essa a nossa ideia. O que nós temos que fixar na nossa área, nós estamos lidando com uma predisposição. Então, sem agentes externos, sem trauma, sem bullying, sem separações, maus tratos, violência sexual ou não, eu desenvolvo a doença. Essa fórmula ela é certa. De outro lado, se eu tenho uma predisposição genética, mas tem uma família super funcional, ela percebe que ela precisa estar no ambiente por conta até da predisposição, né? Pais que têm esse conhecimento, eu consigo fazer com que a pessoa passe a vida inteira sem ter nada. Então é mais ou menos isso. E dentro das biológicas, nós temos a parte química, que seria o quê? Neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, tudo isso, né, pelos estudos todos, porque foram dados remédios antidepressivos e conseguiu ou isolar de alguma forma, diminuir no caso da esquizofrenia, então tem neutralizar alguns neurotransmissores e em outras patologias aumentar o volume desses neurotransmissores, hormônios, para poder equilibrar a química relacionada à patologia, certo? Porém, um detalhe para nós é que o comportamento, a repetição, o reforço, né? O reforço vem do quê? Que o meu comportamento, a minha personalidade, tudo, a minha história faz mudar a química do meu organismo e não o contrário. Porque o que se estuda, o que se propaga por aí é que eu tenho uma disfunção e essa disfunção fez com que eu tivesse síndrome do pânico, toque, blá, blá, blá. Não, é o contrário. Eu vou minando as minhas ligações de um neurônio para o outro. Tanto é que, por estudo, por exemplo, 70% de pessoas que vão para a guerra desenvolvem depressão. Perfeito? Então, o ambiente fez com que 70% das pessoas que vão para a guerra desenvolvam depois depressão. Então, reforçando que o ambiente, o estresse, as perdas, o luto, a personalidade, onde tudo isso está alocado, né? Em que setor tudo isso está disfuncional, faz com que a pessoa cause falência, né? Nessa quantidade de neurotransmissores que isso pode ser manejado aí. Deixa eu ver o que isso ele escreveu. Gostei do dito. Ô, Sueli, adorei esse entre aspas aí no finalzinho, viu?
Dois escrivão e duas ditas sã, né? Quer dizer, há controvérsias, né? Até porque eu não conheço um que seja assim, perfeito. Bom, então aí eu tenho estresse, também é ligado a isso, como eu disse no caso da guerra. Então, um estresse muito elevado, a rigidez mental, a forma que a pessoa se comporta em momentos dramáticos da vida, causando esse estresse, ele também vai proporcionar alterações aí químicas e biológicas e deficiências, imunidades baixas e tudo mais. Nós sabemos hoje muitas doenças autoimunes têm a colaboração aí das questões de personalidade, de comportamento, de rigidez, né? Então, o aparelho psíquico ele atua diretamente na condição da saúde física, o que nós chamamos de psicossomática, certo? Então, o estresse também muda a química, causa falência, curto-circuito. Então, a parte elétrica de um neurônio que deveria estar acionando para o outro neurônio, para passar essa química, ele simplesmente é cortado, não funciona. Ou arrumou um atalho disfuncional, né? Isso eu explico muito no módulo da neurociência. Pois bem, condições médicas, né? Então eu vou ter as infecções, as doenças autoimunes, eu vou ter os distúrbios metabólicos e fatores nutricionais. Quais são os dois distúrbios metabólicos mais relacionados à doença mental? É a alteração no hormônio da tireoide e as questões glicêmicas, a glicemia. Então, é importante saber disso e proporcionar para o nosso analisando essa informação, que ele deve pedir ao seu médico que faça a prescrição dos exames de tireoide, T3, T4 e a curva glicêmica. Parece que isso não é da nossa alçada e nem deveria ser, mas como nós somos seres holísticos e nós dominamos esse saber, nós vamos estar ajudando e muito essa pessoa a entender e saber o que é tudo isso. Para o quê? Descartar. Eu tenho um problema existencial é uma coisa, eu tenho problemas de relacionamentos é outra, mas eu tenho doenças diagnosticadas e remédios fortíssimos sendo ministrados com pessoas que em nenhum momento fez aí o exame de hormônio, né, da tireoide e das questões da curva glicêmica para ver, porque todos os sintomas muito associados, né, tireoide, os hormônios produzidos, porque ou a pessoa tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, certo? O hipertireoidismo está ligado à ansiedade e muitos sintomas da síndrome do pânico. O hipotireoidismo, que é a falta de produção do hormônio na tireoide, causa muito estado de depressão, fadiga crônica, fibromialgia e também as suprarrenais, né? O cortisol deve ser avaliado. Um estudo muito importante, muito legal, eu nunca consigo dar essa aula inteira, né? Porque não estou nem à metade, mas tudo bem. Um estudo muito interessante está associando a fibromialgia, aliás, minto, o diagnóstico errado da fibromialgia, isso na Europa, tá? Com a baixa taxa de vitamina D. Então, o psiquiatra vai falar, ou o psicólogo, ou o pessoal da área, ou o endócrino vai dizer assim, olha, você tem fibromialgia, o reumatologista, enfim. Ok, a pessoa compra a ideia. E a minoria, quase nenhum médico brasileiro, pede a verificação de taxa de vitamina D. Então, olha quantas coisinhas são importantes, nós temos conhecimento para informar, não só os nossos familiares, a nós mesmos, e na hora de estar fazendo a famosa psicoeducação, né? Então, contagem de cortisol já é possível e tudo mais. Bom, então nós temos esses distúrbios mais associados, metabólicos e os fatores nutricionais. Então, por exemplo, Fadime, Dadá e Vanice, eu não me lembro se Mônica, mas às vezes é sim também.
Tem 4 profissionais aqui no meu curso que todos eles detêm a técnica de nutrição e nutracêuticos. Então, todos nós sabemos, né, que as questões nutricionais, a depressão, a ansiedade, todos eles deveriam estar também fazendo o quê? Se alimentando mais de triptofanos e principalmente complexo B. A falta, a deficiência de complexo B no organismo proporciona o aumento ou a probabilidade ou estressor ou a gatilho para o desenvolvimento desses quadros para pessoas com deficiência de complexo B. Isso é o que a Sueli falou. Exatamente, Sueli. O que nós temos, a vitamina D, ela está mais associada hoje a dois mais adiantados estudos, Sueli, em 2 patologias que é relacionada ao nosso estudo, ou à nossa formação, que seria a fibromialgia e a esclerose múltipla. Então, tem médicos tratando esclerose múltipla com os remédios tradicionais e uma super mega dosagem de vitamina D para os quadros de EM, que é a esclerose múltipla, né? E o complexo B, o triptofano, ele é associado diretamente à depressão, síndrome de pânico, todos os quadros de transtornos de ansiedade. Exatamente, o Alzheimer também tem. Certo? Perfeito? Essa aula está parecendo outra aula de outro curso, né? Mas é assim mesmo, é assim que tem que ser. O nosso saber, ele tem que ser assim, porque nós somos assim. Nós vemos o todo. E o todo não é só o aparelho psíquico, é tudo que envolve a angústia, tudo que envolve a disfunção, tudo que envolve isso nos interessa. Perfeito? Ok. E nós temos também a neuropatologia, que isso é mais realmente da área dos médica, mas é importante nós sabermos também que as demências, tumores cerebrais, lesões, né, também estão associados a HIV, por exemplo, isso nas condições médicas, né? Nós temos um percentual imenso de pessoas que desenvolvem HIV, ou que tem o vírus, né, do HIV, que também um percentual altíssimo de desenvolver surtos, depressão, né? Nas questões de condição médica, não porque a pessoa tem HIV, entrou numa depressão reativa porque ela está com isso, né? Mas mais nas questões biológicas mesmo, né? E um estudo muito recente, também não tão muito recente, mas ele parece que não tomou força, mas para título de informação para vocês, é o toque, né? Ele pode também acontecer de uma forma temporária por questões de doenças autoimunes. Né? Muitas doenças autoimunes podem proporcionar ou infecciosas o toque. Por exemplo, tem toque que some com antibiótico. A pessoa teve um período, né, não chega nem a ser um espectro, né, seria mesmo um comportamento destinado ao toque, o transtorno obsessivo compulsivo, mas proporcionado a doenças autoimunes e a infecções. Isso. Mas a sorte que nesse caso, se a pessoa não tiver uma predisposição genética, ela vai ter um quadro de toque temporário, né? Com a medicação correta, esse quadro ele vai cessar. Perfeito? Bom, entrando um pouquinho na nossa área agora, né? Finalmente, desde a Segunda Guerra Mundial, as teorias comportamentais e cognitivas têm enfatizado o papel da aprendizagem no desenvolvimento dos transtornos mentais. As crianças que crescem em um lar abusivo, por exemplo, pode ser recompensado por aprender a ficar quieto e interiorizar tudo. Esse estado interiorizado pode ser um precursor de uma depressão profunda nos últimos anos, né? Ou muito anterior, muito antes do que isso, né? Pressupostos inconscientes baseados em experiências precoces podem transbordar para outras situações mais tarde na vida. Como outro exemplo, as crianças podem aprender a ser bom para os pais e para a sociedade, tendo uma carreira que não gostam. Ou
que aí entra nessa área desse módulo. Sistemas de crenças que não se encaixam para aprovação pela autoridade percebida superior. Perfeito? Então, parando. Então, isso aí é só para começar a dizer sobre o que pode estar ligado na nossa área, né? Aí, fixação de fase, que nós vamos ver muito no próximo módulo, né? Então, nós podemos estar dizendo que nós estamos agora falando de uma teoria psicodinâmica. Como é que tudo isso funciona? Né? As teorias psicológicas interpessoais. Então, o trauma, para além dos outros conhecimentos, mas somente agora nesse, o que eu posso falar? Os traumas no início da vida, tais como sexuais ou físico, pode levar a transtornos de humor e contribuir para o desenvolvimento de transtornos de personalidade, traumas iniciais envolvendo a tortura de uma criança, outras pessoas ou animais, podem resultar em um transtorno dissociativo de identidade, e que anteriormente era chamado de distúrbio de personalidade múltipla. A dissociação é um mecanismo de autoproteção para separar consciência de um traumas repetidos. Esse, que eu coloquei em amarelo, representa muito um sintoma que é chamado de desrealização e despersonalização. Então, quando a pessoa desenvolve esse sintoma, que é muito ligado à fuga, é um mecanismo, é como se a pessoa tivesse a capacidade de auto-hipnose. Ela não é esse termo, é uma comparação, né? O que seria isso? Ela tem uma autoproteção para separar a consciência dela dos traumas repetidos. Então, a despersonalização e desrealização é exatamente isso. Nas questões psicológicas. Aprofundando o conhecimento, nós vamos isso. Ela desliga para não repetir o que? Esse trauma que ela não reconhece. Porque o nosso maior problema, um dos nossos maiores problemas, é o seguinte. Quando nós percebemos um comportamento de repetição, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o analisando, ele não reconhece, porque o reforço, a repetição de comportamento, cada vez que ela se apresenta, na sua maioria das vezes, ela vai ter uma roupagem diferente, mas é a mesma coisa. Só que o cliente ele não percebe essa unidade de comportamento. Então, se uma mulher ela vai casando com vários homens e todos esses homens bebem, ou ela reproduz o pai na figura do marido e ela vai tendo sempre relações cíclicos da mesma forma, ela não reconhece isso. Ela pensa sempre que quando ela vai começar de novo uma relação, é com uma pessoa totalmente diferente. Ela não reconhece esse padrão nela. Aí vai culpar o outro, né? Só tem homem que bebe e bate mulher. Perfeito? Então, a dificuldade que nós profissionais temos é que essa pessoa perceba que existe uma causa nuclear, essa causa nuclear que é o motor, que ela é o combustível de todo o comportamento de repetição. Só que, quando esse cliente, analisando, ele é colocado frente a essa causa primária, traumática, que está lá no recalque, está reprimido, a maioria vai largar vocês. Já vou avisando, hein? Já vou avisando que nesse momento o pessoal, ó, sai. Ah, tudo bem, olha, foi um prazer te conhecer, porque não é fácil chegar. Porque a pessoa está fugindo de um trauma. Ela, para não sentir, ela recalcou. Só que o comportamento de repetição, ele não é pensado, ele não é elaborado, ele não é ressignificado pela pessoa. O que acontece na repetição, na compulsão, que é o nosso assunto principal agora? É você repetir do impulso, da pulsão, direto para a ação. Não tem um processo. Então, a pessoa repete, vai repetindo sem reconhecer que é a mesma coisa.
Ela não consegue perceber que é a mesma coisa, porque essa mudança do trauma, que a pessoa tem que estar no recalque, está no reprimido, mais no reprimido que no recalcado, mas reprimido, ela toda vez se apresenta de formas diferentes, ou através de relacionamentos ou de sintomas. E ela não consegue juntar cré com crá, certo? Com consoante com vogal. Não consegue. E esse é o nosso trabalho. Para o quê? Nós cortarmos o ciclo dessa repetição, que seria o que é do conteúdo lá do inconsciente, muitas vezes do id, muitas vezes ali da pulsão, direto para a ação. Perfeito? Então, alguns transtornos mentais são influenciados por valores sociais e interações sociais moldadas por esses valores. Nós podemos aí dizer sobre anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno dismórfico corporal, né? Aquela cliente que olha para o espelho, não tem nada, não tem barriga, não está gordo e se vê gordo e vê mesmo, né? Ela tem essa disfunção mesmo de visualizar o seu corpo da forma que é. Só ela que vê a barriga, só ela que vê que ela está gorda com 50 quilos, né? Então, esses são exemplos de fatores socioculturais que estão proporcionando e cada vez mais. Eu li um artigo muito interessante sobre isso, que nós estamos na era do muito. Ou é muito gordo, é muito magro, é muito rico, é muito pobre, ou é muito inteligente, ou é muito burro. É muito tudo. E cada um no setor de polaridades conflituosas. É muito tudo. Muito tudo. Ou eu como muito, ou eu como pouco. É muito, muito. Muito, sempre muito. Muito bom esse artigo que eu li. Nem me lembro mais de quem foi. Enfim. Então, em relação às teorias, nós vamos ter traumas, nós vamos ter fatores socioculturais, né? Mesmo a deficiência é muita, entendeu, Julie? Você está em deficiência, em falta, e isso tudo é muito, né? É muita falta, é muita deficiência, é muita violência, é muita perversidade, é muito milionário, é muito pobre, é muito tudo. Então, nós estamos no over. É bafão, né? Nós somos um over planetário, né? E isso com certeza ia causar muito, muito e está causando muito conflitos, né? Uma coisa é certa, para cada um de vocês, quem realmente for trabalhar nessa área, preparem-se para trabalhar. Porque em pouco tempo não tem mais horário. Eu garanto que o negócio tá complicado. Bom, deixa eu ver mais. O que eu posso falar sobre? Bom, aí eu posso dizer anteriormente sobre questões sociais, na verdade, por exemplo, o estresse pós-traumático, né? Através de traumas muito fortes que as pessoas têm, né? Violência, assalto, saída de banco, quando o pessoal vai lá, ou aquele sequestro, relâmpago, tudo isso, né, são fatores sociais que acaba desenvolvendo na pessoa estresse pós-traumático, que pode aparecer no primeiro momento até anos depois, olha só, e que pode desencadear outras doenças associadas. Ah, Lucila, mas por que a pessoa... Tem pessoas que passam por tudo isso, passam 15 dias embaixo do escombro lá no Haiti e não desenvolve? Porque não tem a predisposição genética. É simples assim. Né? As pessoas vão passar coisas terríveis e tem uma resiliência, uma centralidade absurda. E pessoas que não têm esse recurso. E além de não ter recurso, tem... Não, agora é comportamentos compulsivos. É esse que você tá, Margarete, que é um branco agora, para descansar o olhar, a vista de vocês, mas já volta o preto. Bom, as compulsões, comportamentos compulsivos ou aditivos são hábitos aprendidos e seguidos por alguma gratificação emocional. Então, isso regra.
né? Então, você está vendo um comportamento compulsivo no seu analisando, você já pode de cara, já, primeira frase que vem na mente de vocês. Eu estou lidando com uma pessoa que tem gratificação emocional. A partir desse ponto, eu vou entrar na investigação. E por que que ela tem a compulsão, o comportamento de compulsão? Ela é compulsiva, ainda não entrei no obsessivo, tá? Tô só na compulsão. Para o quê? Aliviar o quê? Ansiedade ou angústia. Normalmente são esses dois itens associados ao comportamento compulsivo. Eu venho com uma demanda psíquica muito grande, que aí vai comportar o obsessivo. Isso comporta a libido. Então, eu tenho os fluidos orgânicos associados e os obsessivos ligados ao cognitivo. Nem todo obsessivo é compulsivo. Todo compulsivo, porque para existir a ação, a não ser que seja o caso anterior que eu falei, Everton, que, na verdade, o conteúdo, porque o Freud, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, ele postulou de outra forma, que já, Everton, eu vou falar para você entender melhor. Quase 100% dos casos, eu vou ter um obsessivo que pode ou não ser compulsivo. Eu posso ter um ser só obsessivo. Para eu ser compulsivo, eu preciso ser um obsessivo. Fazendo algumas. Existem algumas exceções que eu vou falar a respeito também. Alguma pergunta fora essa? Estou indo muito rápido. Oi, Kelly. Nem vi Kelly entrando. Kelly, boa noite, Kelly. Você me ouve? Alguma pergunta a mais sobre o que eu estou falando? Tá muito complicado. Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda. Alguma pergunta? Agora, vamos lembrar agora duas coisas bacanas, né? Que antes de começar a falar de Freud, né? Eu tenho que diferenciar o que é um comportamento compulsivo de um comportamento impulsivo. Perfeito? O impulsivo possivelmente são muitos de nós. Nós vamos para a rua, vamos no shopping, comprar uma blusa e voltamos com uma blusa, um sapato, um revestido, e os meninos voltam com um carro, né? Porque eles adoram um carro novo. Então, esse é um impulsivo. Ele está na rua, vai no mercado para comprar somente uma coisinha ali que está na minha listinha e sai com o mercado inteiro. O impulsivo não é o compulsivo. O compulsivo é um transtorno, né? Nós estamos falando de um distúrbio psiquiátrico, né? Que requer toda a nossa atenção. O impulsivo, sim, prejudica o impulsivo, né? Em alguns momentos, né? Ai, comprei. Quis nem saber, comprei. É diferente do compulsivo, né? Tem algumas pequenas semelhanças, mas um é bem levinho, não compromete muito, mas o compulsivo nós vamos ter aí um comprometimento maior, sem dúvida. Porque pode chegar até o transtorno obsessivo compulsivo, né? Por enquanto estamos falando só da compulsão. Bom, eles se caracterizam por serem repetitivos e por se apresentarem de forma frequente e excessiva. A gratificação que segue ao ato, seja ela o prazer ou o alívio do desprazer, reforça a pessoa a repetir-no mais. Tem alguma coisa errada aí, né? Deve ser mais. E com o tempo, depois desse alívio imediato, segue-se uma sensação negativa por não ter resistido ao impulso de realizá-lo. Mesmo assim, a gratificação inicial, o reforço positivo, que nós vamos aprender nesse módulo, o que é reforço positivo, o que é reforço negativo, né, permanece mais forte, levando à repetição. Então, existe uma diferenciação entre o trabalho da terapia cognitiva comportamental, aonde se fala de compulsão, e o que, na verdade, Freud ele postulou. Né? Então, vamos chamar o nosso querido Freud agora, o nosso assunto, né? Que ele vai falar, e vocês podem ler lá no espaço da biblioteca, possivelmente tem 2 livros lá postado, que é Recordar
tópicas, né? Recordar, repetir e elaborar é um deles, e para além do princípio do prazer. Então, se vocês quiserem já adiantando leitura sobre isso, tem muito a ver com o que eu vou falar agora, e lógico que vocês, lendo, vão se aprofundar no assunto, que é muito interessante. Então, o Freud, ele veio postulando num primeiro momento, depois ele mudou um pouco esse conceito, em relação à compulsão à repetição. Que na verdade vem trazer para nós o que? O mecanismo. Qual o mecanismo, né, para uma compulsão à repetição, a repetir? Então, na frase inicial do próprio Freud, o paciente não se lembra de nada do que ele esqueceu e reprimiu, mas ele o atua. É como eu falei em outras palavras. Ele o reproduz não como memória, mas como uma ação. Ele repete sem saber, é claro, que está repetindo. É exatamente isso que nós estamos conversando. Por isso da dificuldade, né? Porque não existe essa percepção. Freud também considerava estados psicológicos humanos como um sistema energético no qual bloqueios do fluxo de pensamento, entre aspas, repressão ou supressão, por exemplo, resultaria em doenças ou enfermidades, expressa como perda mental ou emocional de equilíbrio. Ele introduziu a noção de cura pela fala. Através do uso da terapia de fala por si só, muitos pacientes iam melhorando. Esse método de tratamento é usado ainda hoje, embora a técnica da terapia da conversa foi objetivo de um maior desenvolvimento, né? Então, nós evoluímos bastante em relação a essa técnica inicial, que é a cura pela palavra, né? Então, então leiam, se vocês tiverem interesse, essas duas indicações, para além do prazer, né? E recordar, repetir e elaborar, que é bem interessante para vocês terem um conhecimento bacana em relação a isso. Então, o que Freud vem dizendo? Ele vem dizendo para nós, ele postulou que existe um impulso, que a pessoa tem um impulso à compulsão à repetição. Não, é anos estudando, né? Aliás, é isso mesmo, né? Não tem nem. É anos mesmo. Eu até hoje estudo. Porque cada hora vem um viés, um recorte diferenciado. Isso que é muito bacana. A atualização do saber é fundamental. Você vai acompanhando, né? Essas diferenças, esse agregar conhecimento, né? Eu atualizei aí porque a Mônica voltou novamente. Então, o que seria isso? A repetição, como eu falei lá no início, a repetição por si, ela não é prejudicial. O prejudicial mesmo é o analisando, o cliente, o ser humano, não consegue associar isso a uma natureza traumática. A pessoa não consegue chegar na causa. Então ela começa a repetir. Então ela repete o tempo inteiro. Então é como se cada repetição minha eu voltei rápido, vou continuar até a gravação, porque eu nem parei de gravar. Deixa eu abrir novamente para vocês. Me jogaram para fora da sala. Quem foi? Pode declarar aí. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar. Oi? Vem sempre aqui, André? Ai, Jesus. Às vezes acontece, né? Mas a conexão dá um picozinho. Deixa eu voltar ao slide que nós estávamos. Estamos em Freud. Pois bem. Vocês vão ver na gravação que não deu tempo nem de... Ok para todos aí? Então, voltei, né? Então tá bom. Na psicanálise, nós vamos falar de compulsão à repetição. A compulsão à repetição tem de causar desprazer para o ego, já que traz à luz atividades dos impulsos instintivos reprimidos. O que significa isso? Aquela batalha mortal entre o id e o ego.
Por que a repetição, quando eu falei de desprazer? Porque o ego, ele tenta segurar, né, que seria aquele material recalcado, as necessidades instintivas do id. De qualquer forma, isso vai aparecer em sintomas, em comportamento, em repetição e tudo mais. Ele vai, com certeza aparece, sempre. Mas a luta, né, interna que para isso não aconteça é imensa. Então, o desprazer ele vai acontecer. Por quê? Porque o ego não quer aquilo vindo à tona. Para ler sobre isso, Sueli, você vai ter que ler todas as tópicas de Freud. Lá no espaço tem. Mas eu vou ver se eu consigo lembrar. Existe um livro de um autor que está lá no espaço, que ele faz uma. Ele explica muito bem tudo isso. É um apanhado de toda a teoria de Freud pela visão dele. Eu acho muito bacana isso também, porque às vezes não é nem resumo, é o olhar dele. Ele fez esse recorte na teoria de Freud. Então, às vezes, vale muito mais a pena, né, ler esses recortes. Se eu não vou conseguir lembrar, que tem só, deve ter 400, 500 livros ali. Mas eu mando para você por e-mail, né? Eu falo, olha, esse aqui. Porque é muito bacana de ler, mesmo que ele dá um apanhado muito interessante. E com o tempo, você vai lendo as tópicas de Freud, né? Todo isso. E tem os mais específicos. Então, esse primeiro que eu falei, sobre para além, além do princípio do prazer e como é que é o anterior que eu falei? Recordar, elaborar, recordar, repetir, elaborar, também vai te dar todo esse panorama que eu estou dizendo sobre a compulsão à repetição, né? Que foi isso que Freud vem dizendo, porque foi a partir daí que surgiu o princípio do prazer, o impulso da vida e da morte, né? Quer dizer, o princípio da vida, o princípio da morte, do prazer e da realidade, o princípio do prazer e o princípio da realidade. É outro contexto do módulo que nós vamos estudar o ano que vem, tá? A compulsão à repetição era um substituto para o pensamento. O que significa isso? Que toda vez que nós encontrarmos uma pessoa que está fazendo um comportamento de repetição, essa pessoa não está pensando. O que está faltando é pensar. Ela pula diretamente do estímulo, da pulsão, para o quê? A ação. Então, é um substituto. Eu não penso sobre as minhas questões, eu não penso a respeito que nós chamamos de autoconhecimento, eu não enfrento, não ressignifico, não relaboro os meus conflitos, as minhas coisas. O que eu faço? Qual um dos mecanismos que eu posso estar aí como um substituto de recompensa, né? Eu recompenso, eu substituo fazendo o quê? Tendo o quê? Comportamento de repetição. O comportamento de repetição é classificado para pessoas que não perdem tempo consigo, em pensar, em questionar, em aprofundar em si. São aquelas pessoas que você não, se perguntar, você gosta de ovo mole ou duro? A pessoa fica aquela cara de ué. Como assim? Ela não sabe elaborar se ela gosta do ovo mole ou ovo duro. Essa pessoa, ela está utilizando o quê? Um comportamento de repetição como um substituto para o pensamento. Já está bem adiantada, Dadá. Você sabe até responder que você gosta de ovo mole, possivelmente em cima do arrozinho quentinho, né? Aquela coisa toda boa. Perfeito? Então, nós vamos ter nesse quadro, que nós vamos ver no módulo 1, que é o módulo seguinte, o quê? O que está agregado a esse comportamento para além de substituir o pensamento da pessoa. Nós vamos estar atribuindo a esse mecanismo a libido, o sentimento de culpa e o complexo de Édipo. É basicamente
essa engrenagem associada e outras cositas mais que eu não posso bombardear vocês de cara com tudo isso. Mas, a princípio, isso na psicanálise e para Freud, né? Então, deixa eu ver mais que eu posso dizer para vocês sobre. Deixa eu ver o próximo módulo qual que é, para ver se complementa alguma coisa aqui sobre Freud. Pois bem, aqui Freud está dizendo dessa forma, né? O conteúdo ele é do id, ele está no inconsciente, ele está ali reprimido, ele sai de alguma maneira através de comportamento, repetição e de sintomas, né? Isso porque falta o pensamento, falta o elaborar, reelaborar e reeditar o meu conteúdo, né? De uma forma funcional, assertiva, né? E tudo mais. Isso Freud fala muito bem. Outra posição em relação ao esquema, aí já entra a terapia cognitiva comportamental, que apresenta exatamente esse esquema para vocês, também atribuídos ao comportamento de repetição. Eu vou ter a recompensa mais associada ao prazer e à punição. Esse quadro da terapia cognitiva comportamental, ele exemplifica muito aquela fala que nós temos e muitos de nós temos e escutamos profissionais tendo, que tem pessoas que gostam de estarem doentes. Aí eu vou ter que falar de ganho primário, secundário, que não é tema desse módulo, mas é muito complicado a pessoa entender que ela pode sim, através de uma repetição de comportamento, ela está num mecanismo de recompensa para ter um prazer momentâneo. E isso tudo, na verdade, é o quê? Punição. E depois, nos módulos mais seguintes, nós vamos. Nesse módulo, a gente vai aprender exatamente o que significa tudo isso, né? Bom, aí eu posso falar de alguns distúrbios compulsivos. Eu ainda não estou falando, né, do TOC. Transtorno obsessivo compulsivo como um transtorno, como realmente uma doença mental. Estou falando de distúrbios. Nos distúrbios compulsivos, eu posso incluir quem? Os jogadores compulsivos, os compradores compulsivos, comedores compulsivos, atividades físicas compulsiva, trabalhador compulsivo, sexo compulsivo, né? Que é um tema que é bastante interessante para nós. O comprador compulsivo, eu vou ter mais aí uma. É isso também, é Hermann. Aí a gente fala muito mais do conteúdo de constelações familiares, né, Hermann? Que traz muito esse. E Jung também traz, né? Já mais para frente dos nossos estudos, em algum modo, nós falamos um pouco mais de Jung, que aí nós falamos muito mais de arquétipos, né? E tem muito a ver com a herança de antepassados, que não passa pelo viés da espiritualidade ou de outras vidas, mas passa por esse arquétipo todo que nós temos aí do inconsciente coletivo, certo? Aí é outra matéria, mas também procede. Bom, então eu vou ter o comprador compulsivo, que é uma recompensa, né? A pessoa ela supostamente ou temporariamente ela faz o quê? Ela preenche o seu vazio, né? Através das compras, né? Então é uma forma de preencher esse vazio. Então é um sintoma, não é a causa. Que vazio é esse? Aonde esse vazio? Aonde ele deixou de ser preenchido? Em que momento? Em que idade, né? Em que fase da infância isso foi fixado e o porquê foi fixado, né? Então, o comprador compulsivo tem as técnicas mais práticas da TCC, né, que funcionam super bem para quadros de compulsivos, do obsessivos, de síndrome do pânico, né? É a terapia mais indicada para casos de fobias, né?
Então, por isso que é bacana conhecer várias técnicas e várias abordagens, porque dependendo da pessoa e qual a disfunção dela, vai adiantar ou não trabalhar. Então, essa turma de distúrbios compulsivos, nós temos bons resultados com a TCC, né? Então, eu vou ter o comprador, o jogador, basicamente todos eles é o mesmo mecanismo de recompensa. O jogador, ele tem um componente a mais. Ele precisa de um nível de excitação. Às vezes o jogador, ele não está nem focado no dinheiro. O vício dele vem através da adrenalina, por exemplo. Ele se vicia em produzir adrenalina. Ele se vicia em produzir ação, excitação, né? Ele gosta do comportamento de risco. Isso é o jogador. Difere um pouquinho do comprador compulsivo. O trabalhador compulsivo, para além de tudo isso que eu falei, dependendo do histórico da pessoa, eu vou encontrar que personalidade? Eu vou encontrar uma pessoa super mega perfeccionista, inflexível, são pessoas isoladas, ela trabalha para não dar tempo de espaço para os seus sentimentos, muito menos reelaborar, ressignificar, reviver, impossível, né? Então, o trabalhador compulsivo, ele é a pessoa que ele é assim justamente para exigir do outro, sacrificar o outro, ou como fuga dos seus próprios sentimentos. Mas, normalmente, são pessoas muito mais amargas, isoladas, exageradamente realistas. Podemos incluir, em alguns momentos, talvez, uma personalidade cética, mas aquele ceticismo que parece uma religião. Sabe aquelas pessoas? Igual o ateu. Eu tenho ateu excelente, caráteres assim maravilhosos. E tem ateu que é praticamente um religioso, só que é do lado contrário. É as avessas. Só isso, mas ele se torna na sua compulsão de provar que Deus não existe. Então ele se ocupa do tema Deus muito mais como, às vezes até como punição, ou como uma forma de fixação por algo muito pouco visto. Eu sempre atribuo alguns, né? Uh, eu sempre pergunto, né, para um ateu, quando eu vejo que esse ateu é disfuncional, né, como ele é um ateu religioso na sua conduta, né, eu pergunto em que momento ele brigou com Deus. Porque esse ateu é aquele que acreditava em Deus, levou uma rasteira monstruosa da vida e culpou Deus. A partir daquele momento ele virou ateu. E tem o ateu que ele nasceu assim. E eles são super mega equilibrados. E são pessoas que independem de normas externas. É o que nós chamamos, não só nesse caso especificamente, do superego autônomo. Que essa é o nosso trabalho em relação a analisando. Uma das nossas funções é fazer com que o nosso analisando ele desenvolva não só a resiliência, a assertividade e o superego autônomo. Esses são três itens importantíssimos para nós conseguirmos um resultado muito bacana no nosso trabalho, na vida aí de uma pessoa. Certo? Alguma pergunta dessas três itens que eu falei? Resiliência, assertividade e superego autônomo como objetivo nosso de trabalho. Perfeito? Alguma pergunta? A atividade física compulsiva tem muito mais, é ligado por essas questões todas, né? Aquele que sempre foi gordinho quando pequeno, a gordinha quando pequeno, foi maltratado através do que hoje é chamado de bullying. Então eu vou ter pessoas fazendo atividade física por trauma. A mãe, o pai, vem cá, gordinho. Ah, tá vendo? Não é igual a sua irmã, né? A sua irmã esbelta, você para chegar na cozinha é muito gordo. Ah, você não é um bom jogador de futebol porque você é gordo. E essas coisas todas lindas que nós vamos
escutando, né? E vamos fazendo com que isso vire a minha crença. Minha crença, nós chamamos nuclear. Pois bem, bom, e tem pessoas que não, que estão influenciadas diretamente com o quê? Com o social, o cultural. Que o bonito é ser magro, os homens o bonito é ser bombado, né? Nós temos uma fábrica imensa de ditadura da beleza, né? Como padronizado, né? Então nós vamos ter pessoas fazendo atividade física compulsiva por esses motivos também. Aí o sexo compulsivo, que ele é um pouquinho que eu trouxe como sendo e não vai dar tempo. Ai, Jesus, peraí, deixa eu ver se eu falo mais alguma coisinha. Ai, ai. Bom, o sexo compulsivo, para saber, tem isso na apostila de vocês, que nós podemos estar falando de desejo sexual hiperativo, o normal, alto ou baixo, o desejo sexual hipoativo leve, o hipoativo grave e a aversão sexual, fobia sexual. Então, nós acabamos trabalhando muito nesse setor. Primeiro que nós temos um corpo teórico, né, muito acentuado em relação à sexualidade, à libido e tudo mais, né? Nós temos um reforço muito grande teórico para lidar com essa área com bastante propriedade. Eu não tenho dúvida que sexo move o mundo, né? Em todas as ordens, direta ou indiretamente, explícito ou não, né? Nós vivemos muito nas questões de pulsão, de do desejo, né? Nós precisamos a vida inteira repor a perda de um prazer, né? Proporcionado na primeira infância e que nós nunca vamos encontrar, né? E o sexo ele acaba entrando muito dentro desse contexto. Então, o que seria isso? Para terminar aqui, que não vai dar tempo de falar do toque, mas a semana que vem eu começo pelo toque e sobre, se não me engano, bipolaridade, né? Ahn, então, quando nós falamos de uma hiperatividade dentro desse sexo compulsivo, que se torna algo patológico, algo relacionado ao transtorno, é o que nós chamamos de as ninfomaníacas, né? A mulher ninfo, né? Que aí tem história de ninfas e tudo mais, que eu conto depois para quem não souber. E para os meninos é o erotomania, né? Possivelmente esse prefixo vem de possivelmente ereção, não me recordo, mas se não for isso, deve ser bem parecido com isso. Então, o sexo compulsivo ele tem tratamento, o processo é o mesmo em relação a essa hiper ou hipoatividade, né? Eu tive alguns casos, para o homem é muito ruim, parece o máximo, né? Mas é muito ruim, porque nós estamos lidando com pessoas que podem ter esse comportamento porque são bipolares e normalmente elas não usam preservativo, fazem sexo de risco, né? Adquirem doenças. Se a pessoa tenta evitar, ela fica com muita ansiedade, depressão profunda, uma agitação interna, um conflito, então ela precisa fazer sexo. Então, vicia nas questões químicas também, né? Como se fosse droga. É a mesma coisa do que cocaína. Mesma, igual. Álcool. É a mesma coisa as pessoas que têm o sexo compulsivo. E isso acaba trazendo, sem dúvida, vários comprometimentos, inclusive relacionados. Vários casos de HIV, né? Vêm desse mecanismo, desse sexo compulsivo e que nós temos que olhar com muito cuidado para ver se esse mecanismo não pode estar, de alguma forma, sendo ato de repetição, né? E aonde tudo isso está? Né? Por que desenvolver o sexo compulsivo? Né? E se vocês cutucarem, com certeza vão achar. Certo? Então, eu creio que hoje é só. Eu vou dar um tempinho para alguma pergunta que vocês queiram me fazer para a nossa gravação.